Vamos rever com o Kaká duas propriedades periódicas. Na primeira, chamada eletronegatividade, os átomos têm o poder de atrair elétrons em uma ligação química. Na segunda, conhecida por eletropositividade, os átomos têm a tendência de ceder elétrons. Isso faz com que eles fiquem com carga positiva. E é sempre importante lembrar que os ametais são elementos muito eletronegativos, enquanto os metais possuem baixa eletronegatividade. Alô pessoal, tudo bem? Nós já estudamos duas propriedades periódicas na nossa aula anterior. Vimos raio atômico, isto é, tamanho dos átomos, e vimos também a energia de ionização, aquele problema de você tirar elétron do átomo, aplicando energia, etc. Hoje veremos duas novas propriedades periódicas, uma delas chamada eletronegatividade e a outra é a eletropositividade ou caráter metálico. A eletronegatividade é a mais importante das propriedades periódicas, porque ela influencia diretamente o comportamento dos elementos, dos átomos, dos elementos, nas combinações químicas. É ela que futuramente vai servir de critério de ligação química, como é que o átomo vai poder se ligar de uma forma ou outra com outro numa ligação química. Bom, a eletronegatividade, ela expressa o poder que o átomo tem, a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons quando participante de uma ligação química. Ou seja, é uma medida que estabelece quanto o átomo tem de capacidade de puxar elétrons nas suas imediações quando ele participa de uma ligação química. Isso é bastante importante, porque dependendo da diferença de eletronegatividades dos átomos que se combinam, nós podemos ter os vários tipos de ligações químicas. Mas isso ainda é uma outra conversa. Ora, a eletronegatividade, ela depende da atração que o núcleo apresenta em relação aos elétrons vizinhos, não vizinhos propriamente da sua eletrosfera. Quem vai medir isso, no fundo, é a energia de ionização, mas a atração do núcleo sobre os elétrons nas imediações daquele átomo. Quanto maior a capacidade daquele núcleo de atrair elétrons nas imediações, tanto maior deverá ser a eletronegatividade do átomo. Então vamos ver como é que varia isso aí na nossa tabela periódica. Vamos ao primeiro cartaz nosso. Aí você tem aqui a eletronegatividade, colocando na tabela periódica. Essa região toda é a região dos metais na tabela. Depois nós temos a região dos semimetais e finalmente ali a região dos não metais na tabela. Essa região aqui é ocupada pelos não metais. Ora, essa propriedade chamada eletronegatividade, ela aumenta nos períodos da esquerda para a direita. Portanto, ela cresce nos períodos juntamente com o número atômico. Agora, ela aumenta nas famílias, nas colunas, de baixo para cima. Você está vendo que esse crescimento é um crescimento feito de baixo para cima. Então, a propriedade chamada eletronegatividade, nas famílias, ela se acentua para cima e, ao mesmo tempo, nos períodos, ela aumenta da região esquerda da tabela para a região direita. É bom avisar também que eletronegatividade não é uma propriedade que se costuma definir para os elementos chamados gases nobres, pelo motivo de que um elemento como hélio ou como neônio, eles não se combinam quimicamente. Então não se costuma definir eletronegatividade para o gás nobre, embora existam alguns gases nobres capazes de formar ligações, etc. Mas a família, em geral, tem a sua eletronegatividade não definida. Ora, pessoal, voltemos ainda ao nosso esquema. Você tem a variação da eletronegatividade, aumentando para a direita, da esquerda para a direita, e depois a variação de baixo para cima. Dessa forma, é possível comparar elementos ao longo de um período da tabela periódica e, ao mesmo tempo, ao longo de uma família. Quanto mais para a direita estiver o elemento, fora o gás nobre, claro, e quanto mais para cima estiver o elemento, tanto mais eletronegativo ele deverá ser. Agora, é claro que esta é uma propriedade muito importante, e ela é muito importante exatamente porque ela trabalha com essa capacidade que o átomo tem de puxar elétrons quando participante da ligação química. Porém, existe uma outra propriedade que costuma aparecer menos
em química, que é a chamada eletropositividade ou caráter metálico. Note bem, quanto mais nós caminhamos da esquerda para a direita na tabela, mais nós saímos da região dos metais e entramos na região dos ametais. Portanto, nós dizemos que o caráter metálico diminui para a direita, ao longo da tabela periódica. Agora, por outro lado, quanto mais para cima estivermos numa família, mais eletronegativo será o átomo e menor o seu caráter metálico. A eletropositividade, ou caráter metálico, ela vai expressar a capacidade que o átomo tem, a facilidade que o átomo tem, digamos assim, de perder elétrons numa ligação química. É claro que nessa altura você já pode perceber que quanto mais eletronegativo for um elemento, menor a sua eletropositividade e vice-versa. Vamos ao nosso próximo esquema. Aí nós temos um esquema de eletropositividade. Mais uma vez nós estamos colocando a região dos metais, que é toda essa região aqui da tabela periódica, a região dos semimetais, que está marcada, a região dos não metais ou ametais, e por fim, aquele grupo especial de elementos que constituem os gases nobres, né? Os chamados elementos gases nobres. É bom lembrar também que aquele primeiro elemento da tabela periódica, este elemento que eu estou apontando, é o hidrogênio, e que ele não é considerado nem metal, nem ametal, nem semimetal. É um elemento à parte na tabela periódica. Veja bem que a eletropositividade, ela, ao longo das famílias, aumenta de cima para baixo. Quanto mais para baixo na tabela, na família, estiver o elemento, mais acentuado o seu caráter metálico. E claro que ao longo dos períodos, a eletronegatividade aumenta para a esquerda. E dessa maneira, fica claro que se trata de uma propriedade que ela contradiz a variação da eletronegatividade. Portanto, quem é pouco eletronegativo é muito eletropositivo, tem acentuado o caráter metálico. Por outro lado, quem tem uma eletronegatividade muito acentuada terá uma eletropositividade baixa, um caráter metálico baixo. Ainda a respeito de eletronegatividade, é bom chamar atenção para alguns pontos importantes. Por exemplo, a eletronegatividade, se ela tende a aumentar para a direita na tabela, nos períodos, e para cima nas famílias, fica claro que os elementos colocados no canto superior direito da tabela, que é exatamente a região dos ametais, são exatamente lá os elementos que apresentam eletronegatividades maiores. Vamos ver o nosso próximo esquema. Veja, nós temos novamente aquela tabela periódica, temos novamente a variação da eletronegatividade crescendo ao longo dos períodos para a direita. Nós temos a variação da eletronegatividade ao longo das famílias aumentando para cima. Porém, nós estamos aqui ressaltando os gases nobres, para os quais não definimos eletronegatividade, e estamos ressaltando 4 elementos na tabela periódica: o flúor e o oxigênio. Notem bem que flúor e oxigênio constituem os 2 elementos mais eletronegativos que existem. O flúor é o átomo mais eletronegativo, seguido imediatamente pelo átomo de oxigênio. E no desenvolvimento do nosso curso, é interessante saber que a maior eletronegatividade é flúor e logo em seguida do oxigênio. Por outro lado, os elementos restantes desta região, que são os restantes ametais ou não metais, apresentam também altas eletronegatividades. Depois, conforme caminhamos na tabela para a região central e, finalmente, para a extremidade esquerda da tabela, nós temos cada vez menores eletronegatividades. Por fim, os elementos mais embaixo na tabela, no canto inferior esquerdo dela, que são o césio e o frâncio, são exatamente os elementos menos eletronegativos que existem. Toda essa região da tabela, essa região inferior esquerda, é ocupada por elementos de eletronegatividades muito baixas, portanto. E agora, pessoal, vamos resolver um exercício comparando elementos na tabela periódica. Antes de apresentar o exercício, eu gostaria de lembrar a você que nós podemos comparar elementos no mesmo período, nós podemos comparar elementos na mesma coluna, isto é, na mesma família da tabela periódica, e dependendo das posições dos elementos químicos, nós podemos também fazer comparações em famílias e períodos diferentes. Eu não posso fazer qualquer tipo de comparação para períodos e famílias diferentes. Porém, alguns tipos nós podemos fazer. Então vamos ao nosso problema.
Aí, nesse exercício, nós temos que comparar as eletronegatividades dos elementos. O sódio e o cloro, dois elementos bem conhecidos e que você achará com facilidade na tabela. Depois nós vamos pegar, repetindo, cloro, porém agora mudando para iodo. E depois nós vamos pegar o selênio e repetindo mais uma vez o cloro. Então vamos à resolução da nossa questão. Aí temos aqui a nossa tabela periódica. Novamente aparecem ali os metais, a região ainda de metais, semimetais e não metais. E aqui no finalzinho, os gases nobres para os quais nós não definimos eletronegatividade. Muito bem. Melhor maneira de resolver essa questão. Posicionamos os elementos na tabela periódica. É claro que se na hora de um exame vestibular você tiver acesso à tabela, você vai diretamente à tabela e procura onde é que esses elementos se encontram. Caso contrário, será dado o número atômico ou a família. E de alguma maneira você posiciona o elemento. Ninguém exigirá que você saiba exatamente onde o elemento se encontra. De uma forma ou de outra, posicionamos os elementos na tabela periódica. E temos, voltando ali, sódio, terceiro período, família 1A. Temos o cloro no mesmo período, mesmo terceiro período, família 7A. E se sódio e cloro são elementos da mesma linha horizontal do mesmo período, o mais eletronegativo é cloro. Já comparamos o primeiro par de elementos. Entre cloro e iodo, mesma família, cloro e iodo, mesma família, a eletronegatividade aumentando para cima, cloro é mais eletronegativo do que iodo. E agora veja, quero comparar selênio e cloro. Nessa comparação entre selênio e cloro, nós percebemos que o cloro, ao mesmo tempo, em relação ao selênio, está colocado mais para a direita e mais para cima. O cloro é duplamente favorecido. Trata-se de um par de elementos onde eu posso fazer a comparação, porque eles estão colocados numa diagonal favorável de comparação. E dessa maneira, teremos entre sódio e cloro, o mais eletronegativo, o cloro. Entre cloro e iodo, o mais eletronegativo, o cloro, está mais para cima na família. Entre selênio e cloro, o mais eletronegativo, o cloro, estando mais para a direita e mais para cima na tabela. E com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, começaremos a trabalhar com alguns assuntos de ligações químicas. Obrigado e até logo.